Olá, amados, aqui é o Pastor Marcos. Vamos estudar nesta videoaula o serviço da capelania na visão da Constituição. A capelania é um serviço legalizado em todo o país, ou seja, em todos os estados brasileiros, independente de leis municipais, leis estaduais, porque a capelania é um serviço garantido por lei federal, que está no artigo 5º, inciso 7º da Constituição Federal Brasileira. Então, independente das leis estaduais, municipais que possam existir, existe uma lei federal, que está na Constituição Federal Brasileira, que garante este serviço. Então, a capelania é um serviço totalmente legalizado por lei. Tenho aqui uma observação, porque muitos capelães não sabem dessa observação. E é uma observação muito importante. Veja bem, se a capelania é garantida por lei federal e o Estado brasileiro é um Estado laico, embora a capelania seja um serviço religioso, ela tem que ser ministrada de forma laica, ou seja, de forma neutra. Então, é um serviço religioso, mas tem que ser ministrada de forma laica, porque o Estado brasileiro não tem uma confissão religiosa. O Estado brasileiro é um Estado laico. Então, sem confissão religiosa. Porque a capelania não é um trabalho de confissão religiosa, um trabalho denominacional, das denominações. Por exemplo, um trabalho da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Católica e outras denominações. Não, não é. A capelania é um trabalho psicobíblico, um trabalho garantido por lei federal, um trabalho que está na Constituição, ou seja, um trabalho constitucional. Não é um trabalho denominacional de uma denominação, de uma confissão religiosa. Mas temos aqui um detalhe, porque na verdade o que esse tópico quer dizer é sobre a liberdade religiosa. Todo capelão tem que respeitar a crença religiosa da pessoa que será ministrada pela capelania. Então, a capelania ela não é um trabalho confessional, denominacional, de uma denominação em particular. É um trabalho psicobíblico. Mas temos aqui um detalhe. Mesmo sendo um trabalho psicobíblico e constitucional, a capelania pode ser também ministrada de forma confessional quando envolve membros de uma denominação. Por exemplo, quando uma ovelha está enferma e hospitalizada e o pastor da igreja vai visitá-la. Nesse caso, o pastor pode exercer as práticas litúrgicas de sua religião, tipo da ceia e outras coisas. Então, nesse caso, tratando de um rebanho, de uma ovelha e do pastor, quando o pastor vai visitar a ovelha que possa estar enferma, hospitalizada, então aí sim ele vai fazer um trabalho denominacional. Ele pode exercer as práticas litúrgicas da sua denominação, da sua religião, mas de maneira geral a capelania não é um trabalho confessional, um trabalho denominacional das denominações. A capelania ela é um trabalho psicobíblico, mas tratando-se desse detalhe, quando um pastor vai visitar a sua ovelha, em particular, aí sim pode exercer os ritos da sua religião. Isso se chama capelania pastoral. Tem aqui uma pergunta. O que é na prática a capelania? Então, a capelania é uma prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, tipo em hospitais, presídios, funerais, forças armadas,
quartéis militares, corpo de bombeiro, etc. Então, qual é a mensagem? A mensagem, ou seja, a essência da capelania na visão da Constituição. Então, uma mensagem psicobíblica e de autoajuda. Uma mensagem que vai trazer encorajamento. Por exemplo, eu separei aqui, só como exemplo, a essência dessa mensagem, dessa capelania psicobíblica, que não é uma capelania confessional, uma capelania denominacional. Como é de fato a essência desse trabalho? Tipo assim, palavras tipo, mensagens do tipo, creia em Deus. Deus sabe aonde você pode suportar, sempre encorajando. Deus é fiel, continue orando e lutando. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Não há tempestade que não passe, sempre uma palavra, uma mensagem de autoajuda. Então, ler salmos, louvar a Deus e fazer orações. Então, esse é o trabalho da capelania. Sempre uma palavra para fortalecer e animar a pessoa que está passando por lutas. Então, a capelania não é evangelismo. Capelania é uma assistência religiosa para fortalecer a alma e trazer esperanças para as pessoas que estão atravessando por crises, ou seja, pessoas que estão passando por lutas em suas vidas. Fazendo aqui um resumo, o trabalho da capelania, garantido por lei federal, não é um trabalho denominacional de uma confissão religiosa, mas um trabalho laico, constitucional, que usa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para ajudar as pessoas. Então, o que essa aula quer passar é o serviço da capelania na visão da Constituição, onde assegura esse trabalho no artigo 5º, inciso 7º da Constituição Federal Brasileira, que não é um trabalho confessional, um trabalho denominacional de denominações, a não ser quando se trata do pastor que vai visitar sua ovelha, que está enferma, que está hospitalizada. Aí ele pode ir ali dar uma ceia e outras coisas que faz parte do rito da denominação. Mas na visão da Constituição, que assegura, que dá o direito, o capelão, de entrar no hospital, num presídio, numa delegacia. Então aí, essa garantia da lei pede um trabalho laico, um trabalho não denominacional, não um trabalho de confissão religiosa, mas um trabalho laico, um trabalho neutro, que respeita a liberdade de crença e, do ponto de vista da Bíblia, é uma palavra de autoajuda, mensagens para encorajar, mensagens para animar, mensagens para ajudar pessoas que estão passando por lutas e crises em suas vidas. Então,